Bom dia! Mais um dia lindo de sol que o Senhor nos dá hoje. Vamos logo mais começar nossa aula de relações humanas na igreja, né? Vamos primeiro começar com uma oração, então. Pai querido, Pai amado, obrigada por tudo que tens feito nas nossas vidas, por tudo que tens nos proporcionado, Senhor Deus. Que esteja dia a dia nos capacitando, nos aprimorando, Senhor Deus, conforme o Teu propósito, e que possamos contemplar sempre, Senhor Deus, em todo o tempo, a Tua glória. E, Senhor Deus, usa-nos sempre para o louvor da Tua glória. Amém. Então, gente, a aula de hoje é sobre relações humanas, algo que é tão importante na vida de todo ser humano. Deus é um ser relacional, ele nos envolve a todo tempo, ele é parte da essência divina, se relacionar. E nós somos criação dele, ele nos criou para se relacionar com a gente, né? Ele espera que o ser humano esteja com ele por amor, não porque ele é super poderoso, porque ele vai cumprir todos os desejos do nosso coração como uma lâmpada de Aladim. Não. Mas porque ele quer que a criatura dele ame-o e se entregue espontaneamente. Aí que vem o livre-arbítrio, né? E assim é os nossos relacionamentos. Em cima do livre-arbítrio, a gente escolhe estar com alguém. A gente tem que amar a todos, né? A gente tem que desejar o bem a todos, amar é isso. Mas estar junto é uma opção. Então, a gente optar por estar com Deus, porque nós somos criatura, a imagem e semelhança dele, e podemos ser filhos através de Cristo. Cristo veio para fazer essa relação mais perfeita com Deus, para a gente compreender. Ele veio passar como Deus toda a sua essência para a humanidade, né? Então nós temos dentro de nós essa necessidade desde bebês. A gente precisa se sentir parte com alguém, né? Com a mãe em primeiro lugar, depois ter a diferença entre o pai, ver que tem diferença como indivíduo, ela e os irmãos. Então é tudo, isso vai em termos de sociedade, os relacionamentos, né? Viver sozinho é para poucos. Existem sim, e eu ouso dizer que são literalmente os profetas de Deus. Então, normalmente essas pessoas têm passado por muitas provações, de estarem sozinhos na vida, é porque Deus tem propósito com aquela solidão, mas é algo específico, né? Como eu falei, é algo específico, principalmente do chamado profético. Então, Deus nos fez para nos relacionar. E se as pessoas, Deus trabalha de forma que ela seja independente de pessoas, mas somente se mover no espírito, no que ele comunica a ação dessa pessoa, então é o chamado específico. A princípio, todos nós, como essência, precisamos nos relacionar, precisamos uns dos outros. A gente é curado com o amor do outro, e quando a gente começa a compreender que a gente precisa do outro, mas não por necessidade, mas para nosso próprio crescimento. O quanto é bom a gente poder quebrar as barreiras dentro da gente mesmo, tá perdoando, tá crescendo, tá entendendo o outro, caminhando junto. E isso é o mais legal em estar em comunidade, estar em igreja, né? Então, muitas vezes as pessoas, como eu falei, é um propósito específico, então começa lá do ventre da mãe, a mãe já começa rejeitando, mas tem propósito. Até nisso Deus usa essas circunstâncias para nos estar moldando.
Então, se você passou por muita coisa na sua vida, em termos relacionais, né? Entenda que existe algo dentro de ti que precisa ser curado. Precisa ser curado em termos de autoestima. Você precisa, em primeiro lugar, se amar. Não esperar dos outros. Depois, o Espírito Santo, você percebe que você não está mais sozinho. E o Espírito Santo passa a ser Jesus Cristo passa a ser uma companhia constante. E os vazios vão se desfazendo. Muita gente aprende isso sozinho. Até uma coisa que Deus tem falado comigo, na verdade, desde que eu me conheço por gente, digo quando Deus me trabalhou, eu tenho que passar isso para as pessoas. Como Deus me curou minha identidade em termos de depressão, enfim, síndrome do pânico, crise de ansiedade, que é uma coisa do século presente. Mas assim, isso ainda veio depois, como Deus me ensinou a estruturar a minha própria identidade no meu quarto sozinha, né? Então assim, todos nós precisamos entender que se você passou por algo, né? Normalmente em termos de relacionamentos com primeiro família, depois igreja, a gente deposita nos líderes, a gente deposita nos irmãos uma expectativa cristã de amor, que isso nunca vai ser preenchido, porque eles são humanos falhos como nós somos, né? Então a gente vai errar, e eles vão errar conosco, mas a gente tem que entender, se os dois tiverem a mesma mentalidade, de que nós estamos juntos para crescer, para somar, em Cristo Jesus, a gente vai se perdoar e vai andar junto. Se tem uma pessoa que não quer mudar, você tem a opção de andar ou não com ela. É a tua opção. Mas é a opção dela, no caso se a pessoa fere, se ela quiser continuar sendo mal e ferindo a igreja, no caso, e você de perdoar e andar junto, né? E apanhar de novo. Tu que sabe, mas tu não é obrigado a estar com essa pessoa, mas você sempre vai amar, sempre vai desejar o melhor, né? Então esse mundo tem quebrado muitos relacionamentos, e esses relacionamentos, principalmente nos novos da fé na igreja, quando vê esses conflitos de egos, de caráter, de líderes, eles transportam instantaneamente a imagem de Cristo para aquelas pessoas e se desprezando com a igreja inteira, como se aquela pessoa, aquele pastor ou aquele líder simbolizasse o cristianismo, né? Ah, não presta. Não, é a tua vida com Cristo, é o edificar do Espírito no teu entendimento para ser usado como ferramenta naquele lugar, com aquela pessoa que está fazendo errado, né? Então tudo é para edificar o corpo de Cristo, para a gente estar cada vez mais unido, entendendo que as diferenças são para nos unir. A gente deve amar as diferenças, porque a diferença é que faz nós ver um ponto de vista que a gente jamais veria. E aquilo nos faz crescer, a gente consegue absorver isso, é tão rico a igreja, é tão maravilhoso. Os dons diferentes, né? Então, as pessoas estão muito feridas, então, com relacionamentos, com mortes. Inclusive, o espiritismo é muito sábio nisso, né? Porque eles se aproveitam das pessoas no luto, porque querem botar contato com o familiar, tá, aquela coisa. E o cristão, nosso forte em Cristo é amar uns aos outros, assim ele seria conhecido, essa palavra. Então a gente tem que amar. Se a gente tem visão, Deus deu esse dom de ver, amém, dê revelação, amém, abençoa essas vidas. Use os dons para a glória de Deus nessas vidas, né? O dom do amor, o dom de misericórdia, tem tantos dons maravilhosos que a gente tem que deixar fluir, né? E é no corpo de Cristo que a gente deixa fluir os dons. É para a edificação do corpo inteiro. Então, as pessoas estão com o amor se esfriando no mundo, estão desacreditando de todas as coisas, desacreditando do amor, desacreditando de Cristo, da igreja, que não é uma coisa material, não é templo material, não são pessoas, ícones de televisão, mas somos nós, cada um na sua função. Aí tem aula específica sobre ministérios, dons, talentos. Então assim, é
algo maravilhoso saber que a gente faz parte disso como relacionamento. E as pessoas têm desperdiçado suas vidas. Quantas pessoas têm se suicidado, né? Isso é tão triste. Às vezes a pessoa está do nosso lado por muito tempo. Quando a gente vê, gente, falei com ela semana passada e uma tragédia, tenta fazer algo abominável aos olhos de Deus. Desperdiçar essa vida que Deus lança todas as vidas aqui na Terra com propósitos para abençoar. Então, Deus sempre vai estar nos confrontando para a gente estar se consertando, indo atrás das pessoas feridas, trazendo justiça dele aqui na Terra. Isso é maravilhoso. Maravilhoso poder saber que a gente é ferramenta dele aqui na Terra, né? E a maioria das pessoas, ela se surpreende com um simples abraço. As pessoas estão ansiosas, um abraço cura tanta coisa, isso é comprovado cientificamente. Um sorriso transforma todo um ambiente. Se a gente consegue estar bem com a alma, né? E pra mim é mais fácil, porque eu sou muito espontânea, né? Pra quem me conhece. Mas assim, quando eu tô ferida, quando eu tô magoada, quando eu tô sentindo... Gente, já, sabe? Às vezes vem uma irmã lá, me dá um abraço. Ai, aquilo já cura a gente de uma forma tão gostosa. Se a gente conseguir cultivar isso, né? Então é algo que faz parte, deveria fazer parte da nossa natureza como cristão, como filho de Deus, de estar através, vendo a necessidade do outro, transmitindo Cristo para a vida dessas pessoas, né? Então, os relacionamentos têm poder de curar e transformar as pessoas, porque nós somos instrumentos de Deus, expressão do amor dele. Poder semear na vida das pessoas amor, capacidade de ela ver todo o potencial que ela tem, todo, enfim, a poder ouvir, olha, tu tá fazendo errado, sabe? É tão edificante quando a pessoa consegue, é verdade, porque eu não tenho chamado pastoral, né? Eu como profeta, eu não tenho paciência quando a pessoa quer ficar no mimimi. Eu realmente, eu até uma amiga minha, ela dizia, ai, tu não tem noção como isso magoa, né? Porque ela vinha, enfim, algumas pessoas já, mas algumas não entendem, né? Vem chorando, né? Ai, porque eu tô isso, eu passando por aquele outro, mimimi. Tá, vem uma vez, a gente acolhe, a gente abraça, e a gente dá a direção sempre, a gente procura sempre, né, diante do que Deus mostra, tá dando a direção. Mas daí a pessoa quer permanecer no mimimi. E quer permanecer ali esperando que eu vá ficar alisando a cabeça dela. Não. E eu sou bem clara. Não tem. Ó, tu quer ficar embaixo? Fica sozinha. Porque se tu quer subir, eu tô aqui pra te ajudar. Mas se quer ficar embaixo, me procura lá quando tu tiver afim de subir. Porque a gente não é obrigado. A gente não deve alimentar a doença das pessoas na igreja. E muita gente, muitos líderes se aproveitam da fraqueza das pessoas para estarem se usando delas. E estarem colocando elas em postos chaves, porque conhece, né, a fraqueza, enfim, e poder articular, manipular todas as coisas. Isso não é coerente com o que Deus espera. Inclusive, manipulação é considerada feitiçaria dentro da igreja. Então é muito sério isso, a gente tem que estar cuidando. Jesus nos ensina a se sacrificar por todos, né? pelo próximo. Ele melhor do que ninguém sacrificou lá na cruz e nos amou e foi para a cruz independente do que fizéssemos. É para todos sempre. Então nós, sabe, por quantas pessoas nós temos nos sacrificado? O que nós temos renunciado, né? Que foi a aula que a gente já teve de renúncia. Pelo próximo, né? Então, a gente fazer isso com, no caso é mais difícil, mas assim com paciência, bondade, né? De forma a realmente Cristo serviço através dos nossos atos. Graças a Deus pelas nossas diferenças, né? É uma coisa muito importante também para a cura da alma, a gente amar os nossos defeitos, saber que ali na nossa fraqueza Deus age. Ali na nossa fraqueza, e amando
o que somos nele, porque se nós temos essas fraquezas, é porque nós viemos de determinada distorção do mundo e da família, da nossa criação, enfim. E a gente formou aquela rigidez, aquela coisa errada, entre aspas. O errado está se a gente não reconhece e a gente acaba ferindo outros, propagando o pecado. Mas quando a gente sabe daquilo e a gente procura trabalhar, é graça de Deus na nossa vida. É a fraqueza fazendo ele forte dentro de nós. E isso é outra paz e outra alegria que somente o Espírito Santo dá, né, pra gente. Então é a importância da gente estar com os irmãos, a importância da gente estar sempre fazendo, né, deixar um pouco de lado os nossos próprios interesses, os nossos problemas. A gente está com tantos problemas, a gente vai lá, foca no do outro, a gente esquece completamente. E quando a gente vê que a gente frutifica na vida do outro, isso frutifica muito mais nos nossos corações. Que nem um exemplo lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Diz que depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Olha o que Jó tinha passado. E ele vai lá, houve horrores, entre aspas, que estavam tudo condenando ele, né? Justificando que era pecado, que era isso, que era aquilo. Sempre tinha alguma coisa em relação ao que ele teria feito, e sendo que ele era um homem justo perante Deus. Não tinha nada disso, era um trabalhar do Senhor na vida de Jó. E Deus diz lá no final para ele orar pelos amigos, e ele vai lá e ora pelos amigos, e ele prospera. Claro que não era o propósito de Jó perder para ganhar depois de novo, enfim, mas Deus tinha esse ensinamento na vida de Jó. Deus tinha esse ensinamento para estar na palavra de Deus e estar nos ministrando hoje. Ele tinha que passar por tudo aquilo, mesmo sendo um homem justo. E as pessoas, para ver como é da solidão, a própria esposa, como relacionamento, disse para amaldiçoar Deus, né? E morrer. E ele perseverou, ele não entendia, ele muitas vezes chegou até a murmurar. Ai, por quê, né? Não entendia, as pessoas vindo, mas olha que coisa, eu tô ouvindo isso de novo e tal. E ele foi, ele sabia que tinha algum propósito aquilo tudo, ele confiava em Deus deu, Deus tirou. E os relacionamentos ali não foram muito frutíferos. No entanto, ele orou pelos seus amigos, para que Deus estivesse apagando todas aquelas transgressões que foram proferidas, e Deus restaurou a vida de Jó, né? Deu muito mais, deu em dobro do que ele tinha. Vamos ver o que tem lá em Salmos, o Salmo 133, que são os 3 versículos somente. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como orvalho de do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, é a união dos irmãos, como Deus gosta de ver os irmãos unidos. E esse é o principal propósito, da gente estar junto como igreja, né, como ministério, frutificando. A gente está ali, ó, perseverando, né? Tá difícil, mas estamos juntos. Deus trabalhando, né? É nas dificuldades que Deus nos trabalha. Isso para Deus, a gente vê o amor em meio às situações, entre um com os outros. Deus se agrada disso. O óleo derramado sobre a barba de Arão era a unção de Deus, a presença de Deus naqueles meios, no relacionamento. É terapêutico, porque o óleo é terapêutico, né? Então, a união é bela e a casa dividida não prevalece, diz lá em Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. E é exatamente isso, deve em aula de realidade missionária, que o mundo faz, o sistema político, o sistema globalista faz, com pautas políticas de divisão da humanidade. Porque
todos nós nos vemos como igual. Nós somos iguais. Mas vem algo de fora, como a lei em relação aos que não têm discernimento do certo e do errado, quando mostra que está errado, agora dá ideia. Então, os globalistas lançam as coisas na mídia para dividir raça, nem existe, nós somos todos humanos, então divide de cor, de pele, divide de sexo, agora divide de faixa etária, divide, enfim, classes sindicalistas, profissionais, sabe? Todo mundo tem a sua parte. E é assim que o mundo trabalha, que é dividir. Então, se a gente deixa, no caso da igreja, o inimigo dividirmos, se você vê, por isso que é tão importante, eu sempre dizer isso e digo para vocês, para meus alunos, se você vê um conflito na igreja, tenta observar quem que está levando essa contenda. Uma coisa é você trazer à luz o que está oculto e denunciar. Outra coisa é ficar por trás, articulando, trazendo veneno no coração e nas mentes, de forma ardilosa, que muita gente faz isso, a gente sabe disso, dividindo as pessoas. Então, se você sente que algo chegou no teu coração, você não está entendendo o que está ouvindo, mas isso te incomoda. Vai aos pés de Cristo, vai na liderança, enfim. Depois, se não conseguir ter discernimento, vai pessoas fortes, enfim, que não vão estar distorcendo, né? Óbvio, porque tem muita gente que distorce, entende errado e joga contra ti. Eu mais que ninguém tem experiência contra isso. Então, assim, e tá procurando o ponto de conserto. Então, assim, essas pessoas que trazem divisão têm que ser colocadas no seu devido lugar, ser confrontadas em amor. E se a gente ver frutos, pode retornar, agir, enfim, como líder, tal, se for o caso do líder. Mas se continuar propagando, não está fazendo a obra de Deus. Não está maduro o suficiente espiritualmente como alma, não se permitiu ser trabalhado por Deus dessa forma, para estar ministrando vidas, porque vai estar destruindo, vai estar ferindo, vai estar dividindo, e isso não é próprio do reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa só, e só Ele sabe distinguir quem é dele. Quais os frutos que aquela pessoa está produzindo. Onde aquela pessoa está, presta atenção. Você é essa pessoa? Será que eu sou essa pessoa? A gente está, o tempo todo está cuidando. E realmente, quando é como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus falava e ele se quebrantava. Ele até tentava, como no caso do filho lá de Betseba, até tentava conversar com Deus, negociar, né? Mas ele acatava. Se Deus decide, eu mereço. Então ele sabe ter ciência de que é Deus quem está conduzindo todas as coisas e se submeter à ordenança e à disciplina do Senhor. Isso é mais do que bom. E é tão bom, eu amo pelo menos, sabe? Eu quero que me digam onde eu estou errando, onde eu posso melhorar. É o meu irmão que vai dizer, porque muitas coisas está oculta. E quando a pessoa vem e me diz em amor, muitas vezes a pessoa até acha que é em amor, mas daí é que nem aquele negócio. Eu sempre, minha vida inteira, eu sempre fui magrinha. Até na escola eu era chamada de Olivia Palito. Se alguém vir me dizer, nossa, que gorda que tu é, eu vou dar risada. Eu vou ouvir, tá, né? Porque a gente sabe que não é verdade. Quando a coisa que é verdade nos incomoda, a gente vai parar e a gente vai começar a observar se é verdade. E o Espírito Santo vai confirmar. E é tão bom quando a gente descobre, é verdade, Deus. Obrigada. Obrigada. Então estejamos atentos, porque Ele usa inclusive, eu falo sempre isso, Ele usa inclusive os ímpios para estarmos trabalhando. Então,
Às vezes são coisas assim, e vem e fala aquela frase por mexer com o nosso ego, ai, dói, sabe? Mas daí quando, é verdade, obrigada, Deus. Ai, obrigada, irmão, por me dizer. E isso se chama humildade. É tu saber quem você é e poder se reconhecer. Não é nem mais nem menos. Isso que é ser humilde. É poder olhar, encarar de frente o troço. E se não é, tu simplesmente vai ignorar, que nem o caso de ser magro e ser gordo. Eu vou dar risada. Tá bom, né? Porque eu sei que não é. E deixa. Pra que confrontar a pessoa? E muitas vezes a gente, pelo nosso próprio ego, a gente quer provar pra pessoa. Não prova nada pra ninguém. Jesus nos justificou sobre todas as coisas. Jesus conhece teu coração. E a paz é que no nosso coração é que vai dizer o quanto maduro a gente tá. O quanto a gente tá com a nossa identidade firmada em Cristo. Então, deixa falar. Só não deixa a mentira disseminar. Porque muitas vezes a pessoa ouve uma coisinha aqui, não viu a situação, passa lá pro outro, porque ouviu, o outro julgou e ouviu, e depois julgou e passou adiante. Gente, quem que tá errando aí? Cara, tu não viu, tu não sabe. Só ouve e espera o outro lado se manifestar. Os grandes problemas de relacionamento estão aí. No julgamento, sem chance de ouvir o outro lado. Já julga. E já se fecha no entendimento e já sai propagando a injustiça, o pecado. Né? Então a gente está entendendo que igreja é assim. O diabo quer mais do que ninguém destruir o relacionamento dentro da igreja, porque é ali que as pessoas são nutridas, ali que as pessoas vão crescer, se desenvolver enfim, servir o Senhor, servir o reino e tirar as amarras que prendem o mundo, né? As pessoas que estão presas na carnalidade, enfim, na maturidade, né? Então, lá em 1 Coríntios 3, 1 a 3 diz: Irmãos, não pude lhes falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo de fato. Vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, muitas vezes, na verdade, a grande maioria das vezes, os conflitos dentro da igreja é porque, como falado, a divisão está acontecendo. O ego da pessoa está querendo aparecer mais do que Cristo. Ela almeja, ela anseia por aquele posto. Ela anseia por ser vista, por ser amada. Aí isso fere, quando alguém atrapalha os planos dela, isso fere o coraçãozinho dela. E ela perpetua o mal, ela continua essa pessoa. Eu falo isso porque eu já vi muitas vezes na igreja, graças a Deus, Deus me curou. Porque eu sofri muito, porque desde que eu me conheço por gente, em termos de igreja, Deus me mostra as coisas, como vai acontecer se permanecer naquele caminho. Para mim é muito claro, é como se fosse preto no branco. Para mim, assim, eu tô vendo o troço. E até muito interessante foi o último ministério, o pastor me ministrava muito. Ele dizia, quando eu chegava com a visão do que era para ser os ministérios, né? Que é um chamado que Deus me deu, é da direção dos ministérios das pessoas. Aí eu ouvi o chamado que Deus tinha naquele ministério. Dizia, pastor, é assim, assim, assado, tá aqui, 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 como tem que acontecer. Porque eu sei o como e sei o porquê. Mas eu preciso do resto das ferramentas para funcionar, que é o corpo de Cristo que funciona, né? Aí esse pastor dizia assim pra mim, irmã, até eles achavam que era falta de amor, mas não era falta de amor, é que eu não entendia como é que as pessoas não viam isso. Depois que eu fui entender que era parte do meu chamado, né? Pra mim era muito óbvio, mas... E uma coisa que é muito interessante que eu aprendi nisso tudo é que além do caráter das pessoas estar sendo trabalhado dia a dia, em termos ministeriais, as pessoas espiritualmente estão
em diversos níveis chegando na igreja. Como eu já tinha uma caminhada, eu não tinha noção, na verdade, para mim, por ser muito objetivo, eu sou muito objetiva. Eu vejo o caminho aqui, eu já tô vendo aqui o final. Só que as pessoas, por ter individualidade diferente, elas trilham caminhos diferentes para chegar naquele entendimento. E eu não sabia que eu tinha que é o que eu faço nas aulas, mastigar bem. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos para não ter que falar de novo. Mastigar bem para chegar naquele ponto. E eu não sei se é paciência, a palavra talvez esteja. Eu não tinha paciência. Mas como que não vem uma coisa dessa, né? Daí dizia que era falta de amor. Não, porque amor eu amo, tanto é que eu queria que elas fossem em linha reta que nem eu, né? Mas não vão, o entendimento de cada pessoa. E isso é mais maravilhoso que Deus me ministra, né? É mais maravilhoso. Ela não tá vendo aqui, mas o que ela tá vendo aqui no comecinho é importante para muitos outros que estão no comecinho e que ela precisa passar. Então, a partir do momento do conhecimento que você tem, você vai passar no seu campo de ação. Então, se para mim é difícil eu esmiuçar e aqui no micro, né? Então, se eu conseguir passar para você no micro, uma vez, você tem esse conhecimento, você já começa a transformar esse micro. Aí eu não preciso mais me preocupar em estar voltando, tá entendendo? Então, assim, eu já posso me preocupar com um pouquinho mais adiante. Aí, e que é o que eu quero. Eu quero ficar aqui só. Eu só quero estar aqui ajudando a quem tá aqui mais perto e vai tá entendendo? Que nem uma pirâmide. Eu acredito que a sociedade é estruturada assim como pirâmide mesmo de relacionamentos. Por quê? Eu trago em termos de política. O cristão é conservador, né, em termos políticos. Conservador é o quê? Preserva a família, preserva os valores de cristandade, né, judaicos cristãos, de amor, de fraternidade, né. Então, a gente como cristão, no caso de conservador, estou fazendo para a política, a gente não concebe um planejamento a curto, médio e longo prazo. A gente não concebe que os donos do mundo se planejam de sempre. Eles pegam a criança lá na escola, no Grêmio Estudantil, já vem o potencial de liderança, já investe e ideologizam a cabeça dessa criança. Tiram todos os valores de família, enchem o linguajar dela de doutrina mundana, em cima do materialismo dialético, foi a aula de realidade missionária. E daí, essa criança passa a ser depois vereador, para deputado, e eles vão tomando espaço. O conservador só quer viver a sua vidinha, o cristão, só quer viver a sua vidinha. Então, como missão, no caso do presidente Bolsonaro, ele ia lá, tá lá no pico, tá bom? Então, nós como conservadores cristãos, nós temos que começar a se estruturar. A gente não tem essa mentalidade. Porque esse negócio de colocar planejamento para algo, em termos de política, que a vida inteira foi nos dito, que política não é para cristão, cristão não deve se meter com isso, que isso não tá daqui ver. Aí eles estão ali fazendo as nossas leis, modificando a moral, permitindo em rede pública de televisão a imoralidade, e a gente não sabe por quê. Foi por causa do nosso passividade ante essas mentiras de Satanás. A gente foi deixando as coisas na mão do diabo. Então, a gente está se estruturando como ministério e como, no caso, na política. E preenchendo os espaços na sociedade. Isso em relação a todas as profissões que a gente fala lá na aula. Que as pessoas ideologizam todos os segmentos da sociedade, principalmente as licenciaturas, que são os professores. Os professores não sabem que são doutrinadores. Então, assim, nós como cristãos, vendo essa mentalidade gramscista, está consolidando como política também, para estar colocando pessoas nossas em todas as áreas, para estar quebrando esses sofismas,
né? De alguma forma, porque a nossa força tem que ser canalizada espiritualmente, sabendo que os anjos, Deus coloca os anjos, a gente pedir para ele que ele coloque à disposição para modificar, mas a gente tem que agir também, né? É como fala o Guilherme Shelby, a gente não vai deixar uma criança cair na piscina e ficar ajoelhado orando, né? Tirar na piscina, a gente vai, independente da roupa que tiver, tá pronta pra festa, não interessa. Nem que a festa seja tua, vai chegar, nem vai ir, depois vai pegar uma pneumonia, sabe? Se lá que tá com pneumonia, vai se atirar na piscina, não quer saber. Mas tu vai salvar a criança. Que espécie de pessoa é essa que vai simplesmente se ajoelhar e esperar cair um salva-vidas do céu, né? Se você está ali sendo como ferramenta. Então, nesse sentido, como igreja, o pastor seria o que Deus vai cobrar. Como é que tá andando o troço aí? Né? É a mesma situação da família. É do marido que Deus vai cobrar. Como é que tá a situação aí? Né? Então, Deus dá essa capacidade para os homens de Deus. Né? Glória a Deus por isso. Que nós mulheres podemos estar descansando em pessoas de Deus. Assim seja o desejo para todas as vidas. Em nome de Jesus. Então, a desunião dos crentes é algo que demonstra total imaturidade. Ali Paulo diz que tem que dar leite ainda para vocês. Vocês são muito... Vocês não estão entendendo, vocês estão aí contendendo uns com os outros, brigando, de mimimi, e estão deixando as coisas do reino andar. Vidas, né? Então eu vejo, na célula, no caso, Deus está consolidando. Deus sempre começa consolidando alguns. E esses alguns vão frutificar. Mas se esses alguns tem um que não quer ser trabalhado, né? Deixa aí um vácuo mesmo. Então, quando nós estamos unidos, a igreja ganha simpatias de todos de fora. É um versículo que eu gosto muito, lá de Atos 2:47, que diz assim: louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É um versículo que eu uso muito quando a gente vai fazer evangelismo. O povo cristão é um povo simpático. Como é que pode se dizer cristão e viver emburrado? Né? Então, um povo assim que as pessoas olham assim, que tem aquela pessoa que tá sempre feliz, mesmo tá com a unha encravada, mas tá rindo, tá tentando, tá chorando ali no luto e tá tentando levar uma palavra ainda para os outros. A pessoa que tá machucada, tá ferida, tá triste, e no entanto ela tá pensando em abençoar as outras vidas. Então assim, isso é próprio, né, dos filhos de Deus. A empatia, o amor, a simpatia pelo próximo, né? Então, e à medida que, ali diz em Atos, à medida que as pessoas iam se convertendo, elas iam, pá, eu quero essa alegria pra mim, né? A simpatia, sempre, quando você vai levar Cristo, você tem que estar feliz, né? Alegre, né? Acreditando, na verdade, vivendo Cristo, porque Cristo é isso, né? Se a gente tem a comunhão diária com o Senhor. Ela é terapêutica, né? Como diz lá do óleo de Arão. Vamos ver que a união entre os crentes é como um óleo do símbolo do Espírito, ele produz cura. Lá em Lucas 10:34, diz assim: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, né? Que é o samaritano. Então ele juntou e botou óleo na ferida. Então óleo leva a cura, que daí óleo é a óleo da unção do Senhor, né? Está levando cura para as pessoas. Isso é muito lindo, a gente poder servir ao nosso Deus. O óleo então era usado como cosmético, remédio e para unção espiritual, como a gente viu. A igreja de Corinto, ela estava doente porque não tinha comunhão entre os irmãos. Estava escrito lá em 1 Coríntios 11:30. Por isso há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram.
As pessoas, quando vão para comunhão, sem entendimento do que... Quando a gente vai cear com os irmãos, nós temos que estar... O Espírito vai nos orientar no concerto. E quando se toma sem entendimento, na carnalidade, muitos dormem. Dormem significa ir para o outro lado, dormir, né? Espiritual, morrer. Então, assim, muitos dormem, então doentes também, fala a palavra. Muito fracos e doentes, e vários já dormiram. A gente está conseguindo observar, muitas vezes, as nossas doenças, que é a doença da alma. Assim, você não está buscando o conserto, você está tendo o juízo de Deus imediato. A gente tem que estar cuidando. Se a gente está levando, no caso, essas pessoas que trazem contenda, o que a gente está trazendo para nós mesmos? É muito sério. É muito triste, na verdade, porque são pessoas sem entendimento, né? Quando a gente consegue entender, né? Daí diz lá em Tiago 5,16, portanto, né, em relação a isso, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. Vamos estar buscando e nos consertando o tempo todo e tendo misericórdia. Tenha misericórdia pela minha vida. Ore por mim no sentido de, se você vê um erro, venha falar comigo e ore comigo. E normalmente eu vou fazer isso contigo, se você permitir, né? Que tem muita gente, é só os maduros que querem esse tipo de coisa. E eu espero que eu esteja sendo madura. Vai saber se eu tô aqui num discurso de ego, achando que eu sou alguma coisa. Eu tenho muito temor em relação a isso. Mas eu quero de todo o coração que Deus esteja me mostrando mesmo. Que eu possa estar dia a dia melhorando e podendo estar abrindo os olhos de muitas mais pessoas para a gente estar implementando o reino de Deus aqui na Terra. Amém? Então, a união dos irmãos é restauradora, né? Como orvalho, diz ali a palavra, versículo 3. O orvalho, o que é o orvalho? Ele é a presença é o símbolo da presença de Deus. Ele diz lá em Oséias 14:5, serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. O orvalho, ele é discreto, ele não chega arrebentando tudo. Ele cai sem alarde, sem trovões, sem relâmpagos. Ele vem de noite, depois do calor, e nas horas mais escuras da noite. Ele traz frescor, ele é constante e abundante. A verdadeira amizade é assim. Que a gente possa ser assim. Discreto, presente, constante, restaurador. Amém? Então a união é abençoada por Deus. Deus quer isso. Isso é ser igreja. É estarmos juntos no propósito de crescimento. O crescimento numérico de pessoas na igreja é a presença de Deus. Onde a presença de Deus está, os seus vêm, os seus sentem, os seus querem. Nós temos o livre-arbítrio, às vezes não tá afim e tal, mas a gente sabe que é lá que eu vou, no caso de uma igreja, templo, tem pessoas, irmãos, né? É lá que eu consigo estar em comunhão com os meus irmãos e ouvindo a voz de Deus de forma que eu não teria no meu quarto. No teu quarto, Deus ministra para ti no que tu tem que estar fazendo como propósito. Ele pode confirmar quando você está, usar irmãos para confirmar esses propósitos depois em comunhão. E assim a gente vai andando, cada um crescendo, se edificando. O crescimento espiritual é a bênção de Deus para aquela vida, para aquela igreja, onde a união, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre, a sua presença ali para sempre. O relacionamento então é a base de todo evangelismo eficaz. É ali que você vai ouvir o coração da pessoa e chegar com o bálsamo para estar sarando aquela vida que é Cristo, que é a transformação da vida dela, a transformação da identidade dela, né? Ver a vida sob outra perspectiva, pela perspectiva divina, que é a nossa essência espiritual em Deus.
em Cristo Jesus. O relacionamento de comunhão e ajuda mútua. Na igreja de Jerusalém deu um estupendo crescimento, eles eram simpáticos e era automático, a presença de Deus estava lá, as pessoas sentiam aquela vontade, o Espírito Santo levava os anjos, enfim, as pessoas a entrarem e a conhecerem, a quererem mais, a terem curiosidade. E é o amor que faz essas coisas, é a presença de Deus, que é o amor genuíno, que é o próprio Deus. Os problemas de relacionamento da igreja, então, como é que a gente faz para conseguir ter esse crescimento da igreja em termos de relacionamento? Primeira coisa, a gente tem que romper a nossa solidão, o nosso comodismo. Ai, é tão bom a gente estar aqui, ninguém me machuca. Aqui eu aprendi a viver com a minha vidinha. Não me falta nada. Então, né, Deus fala comigo, né? Não preciso de uma igreja. Não preciso ter alguém perto do meu lado. Não, pra quê? Minha vida tá bom assim. Então, primeiro a gente tem que romper com a solidão, com esse comodismo, né, de viver para si próprio. Hoje em dia, o mundo nos dá muitas ferramentas em termos de internet, drogas, TV. Né? A gente tem que estar voltando para o propósito de Deus, que é vivermos em amor, abençoando, fazendo justiça através das nossas vidas, fazendo a sua justiça aqui na terra, implementando o seu reino. O homem, a igreja não é apenas número, né? Você tem um nome espiritual. Deus conhece a tua vida, Deus te fez cada detalhe com um propósito. E a gente tem que estar fluindo em amor, em solidariedade um com os outros. E é que nem a história lá do Mateus 12, 9 a 13, do homem da mão mirrada. Que Jesus diz, levanta-te e vem para o meio, estende sua mão. E o homem estende, a sua mão é corrigida. Porque eles questionam se era lícito haver curas. Mas, né, a bondade nunca, né, fazer o bem para o próximo, amar, não é a lei. É o cumprimento da lei em Cristo. É ser ferramenta dele aqui na terra. É o cumprir toda a lei na graça. É ser a mão de Deus aqui. A gente vê a necessidade do próximo e a gente abençoar, chamar as pessoas pelo nome. Inclusive isso é das estratégias de alguns políticos, né? Isso deve ser para todo mundo, cristão, qualquer pessoa. É o livro Como Influenciar Pessoas, não lembro o nome do livro total. Fazer amigos e influenciar pessoas, isso. Então, assim, é você saber o nome das pessoas. Você poder chegar sabe? E porque Deus sabe o nosso nome como seres humanos e nosso nome espiritual, que é algo que só Ele sabe. Então, a gente poder pelo menos saber o tratamento pessoal para essas pessoas, sabe? Aquela pessoa menor que seja, saber, lembra de mim. Deus me curou, mas às vezes assim eu peco, eu esqueço o nome das pessoas, mas uma vez, foi até a cura foi num das ministrações do SEM, porque eram muitos alunos do seminário. E eu pedi para Deus, tu sabe que eu sou péssima para nome. Como é que eu vou lembrar o nome de toda essa gente? E Deus, pela sua infinita misericórdia, recebeu o nome de todo mundo na segunda aula. Então, assim, Deus dá, porque é importante a gente saber o nome das pessoas, né? É assim que Jesus fala conosco. Lá em João 10,14, diz assim, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e ela me conhece. Jesus conhece a gente, Deus sabe quem a gente é, e a gente conhece Ele, né? Então, é recíproco. O 27 também diz assim. Então, a necessidade de a gente ser sensíveis com as pessoas frágeis, mas também levar ao rigor da correção em amor quando necessário, óbvio. Então, lá, que nem Nicodemos, aí é um dos princípios para o bom evangelismo. Isso aí também já leva para a vida nesses sentidos. Você tem que entrar, lembra que a gente sempre fala, no universo da pessoa.
Então, Jesus entrou no universo de Nicodemos, que era um fariseu, diz lá em João 3:1. Ele era um fariseu, uma autoridade entre os judeus. Logo em seguida, Jesus diz assim para ele, em 3:10, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então, Nicodemos, o universo de Nicodemos era ser fariseu, ele entendia muito de leis. Quando Jesus falou de nascer de novo, ele não entendia. Então, mas mesmo assim, Jesus entrou no universo dele e tentou desenhar para ele, em amor. Né? Como a gente já falou, Deus fala no tom de voz que a gente é necessário para a gente entender do jeito certo, no nosso coração. Cada um ouve Deus de uma forma diferente, exatamente da forma como você tem que entender aquilo que ele tem para te dizer hoje. Então absorva o que ele está te falando e frutifique na vida dos outros. Também a história da samaritana lá em João 4:9. Jesus não podia estar falando... Primeiro que samaritanos era uma ralé. Vamos falar assim, né? Mulher, pior ainda. Jesus, o Messias, falando com a samaritana. Então, ele veio para quebrar paradigmas de honra à humanidade. Todos nós, entendeu? Ele resgatou o valor que até hoje, inclusive todas as políticas de esquerda, fecham os olhos, pregam o feminismo, no aborto, na independência da mulher, enfim, da família, mas não defendem as mulheres islâmicas que são obrigadas a usar burca e não têm direito a são tratadas como cachorros, praticamente como seria a samaritana ali. Então Jesus quebrou, né? Entrou no universo dessa mulher e essa mulher se tornou uma evangelista. Ela viu porque ele falou da vida dela e correu para sua cidade, falou de Cristo, tornou uma evangelista, era uma evangelista de mão cheia. Deus já tinha o propósito de se encontrar ele desde o nascimento dela. Tudo que ela passou, Deus sabia que aquele ministério para a vida dela, para a cidade de Samaria. Então Cristo chegaria ali e transformaria aquela vida, transformaria aquela cidade. Também do paralítico lá de Betesda, em João 5:2, que o paralítico ele esperava a água se movimentar, né, para o anjo, para ser curado. Jesus chega para ele, vai conversando, dando corda, que nem fala. Por quê? Ninguém me põe, eu quero ser curado. Você quer, curou. E assim vai. Zaqueu também, no Lucas 19, publicano. Publicano era uma classe de cobradora de impostos, era dos romanos. Eles tinham a fama de praticar extorsão, eles eram avarentos, egoístas. E Jesus entrou naquele universo também, né? E convidou para comer na casa dele. Lá foi Deus, lá foi Jesus. O jovem rico, que era um homem muito bom a princípio, mas que tinha o coração preso nos seus bens, né? Ali não tinha troca de querer, enfim, ficar com Cristo, né? Deixar todas as coisas para os pobres. Mas Jesus entrou e conhecia, e expôs. Isso feriu o coração do jovem rico. Não sei o que foi dele depois, mas espero que tenha voltado. Também nós temos a necessidade de nos envolvermos com as pessoas, com as necessidades dela. Foi assim que Neemias fez, né? Sobre os sobreviventes do cativeiro lá em Jerusalém. Ele foi lá, perguntou, como é que tá? E respondeu. Ele se envolveu, ele chorou pelo que tinha acontecido, né? Com a própria Jerusalém, dos muros derrubados. Ele chorou diante de Deus também. Falou com o rei, porque o rei viu o semblante dele triste. E nisso ele intercedeu se ele poderia sair para tentar fazer algo pela cidade de Jerusalém. E o rei permitiu. E Neemias mudou toda a sua agenda para fazer o propósito de Deus, que era ali, se como copeiro do rei, conseguir ter salvo-conduto de passar e chegar lá e depois arregimentar as pessoas lá em Jerusalém e conclamou para que todo mundo que estivesse ali, enfim, reestruturassem os muros juntos. Deus deu esse poder da palavra também para estar levantando líderes nesse sentido. Então, a necessidade também de sermos afetuosos, carinhosos nos relacionamentos, né?
Paulo chora e beija os presbíteros lá em Efésio, Atos 20, 13 a 21, a história. A necessidade então de acolhermos uns aos outros também, como Deus, como Cristo nos acolheu. Jesus tocou no leproso. Quantos de nós aqui já não fez algumas coisas meio estranhas por amor a Cristo? Né? E Deus guarda, Deus protege. Jesus era Deus, óbvio, ele curou no leproso. Imagina quem é que tocaria no leproso naquela época. Os leprosos, eles tinham que andar com uma sinetinha para avisar onde é que estava, para todo mundo se afastar. Né? Eles eram escória, eles eram colocados de lado, literalmente, eles tinham que andar à margem da sociedade. Jesus abraçou crianças, ele comeu com pecadores, ele entrou na casa de Zaqueu, que era o publicano. Então, para Jesus, e deve ser para nós, as pessoas são mais importantes que qualquer outra coisa, né? A necessidade de a gente entender que nós somos conhecidos como discípulos de Cristo. Será que a gente está sendo discípulo de Cristo mesmo, ou a gente está mais preocupado com outras coisas do nosso próprio querer, né? Na própria família da gente, existem tantas pessoas diferentes e estão ali vivendo junto, né? Por que não ser assim também? E se amando. E é assim que deve ser a igreja, sem competição, cada um procurando o seu espaço. E muito interessante que Deus tem confirmado isso, né, na boca do pastor também, através da célula. E a gente não conversa a respeito disso. No entanto, Deus está estruturando. Glória a Deus por isso. Então, e Deus vai fazendo, vai transformando. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Né? Muita gente tem inveja, que trocou o carro. Nossa, olha ali. Né? Glória a Deus que ela pode, né? Que Deus deu essa bênção. Então, o que diz lá em João 13, 34 e 35? Jesus disse: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Cultivando relacionamentos. Dando, então, apoio às pessoas, assim como Barnabé foi apoiado por Paulo. Paulo investiu em Barnabé, investiu em Timóteo, Elias investiu em Eliseu, Moisés investiu em Josué. Em quem que a gente está investindo? Né? Glória a Deus se você pode investir em vidas. Deus está te dando, as pessoas vêm a ti porque é o Espírito Santo que traz essas pessoas a ti. Buscar, então, comunhão e ajuda mútua, como diz lá em Atos 2, 44, 45. Louvando a Deus e todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Essa outra era da simpatia, o versículo diante que eu estava lendo, mas esse aqui é do 44, 45. Então, gente, já pensou que legal? Isso aí pra mim me quebra. Em Atos, eles tiravam a roupa do corpo praticamente. E assim era normal. Depois começaram, em termos da ceia, alguns se aproveitaram, e Paulo chamou atenção em relação a isso, né? Mas assim, a pureza de coração dessas pessoas, o quanto elas viam que o próximo era a própria família dela. A gente tem que se espelhar nisso. E eu creio que a gente pode, como igreja, fazer isso. E é maravilhoso tu saber, é aquela frase que Jesus diz, é melhor dar do que receber. Porque se você pode dar, é porque você tem, Deus te deu. Se Deus nos dá, aí que tá a graça. Uau! Deus, eu estou sendo usado por ti. Isso é muito mágico. Poder saber que Deus está te usando. Poder ajudar, né, o próximo. Em Filipenses 4, 2, 3 e 4. Contemple a minha alegria, todo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Será que isso é possível? Acho que sim, né? Vamos fazer uma forcinha, né? Honrar um ao outro, abençoar vidas, perdoar uns aos outros, como diz lá em Lucas 17, 3, 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o.
Lembra que eu falei que a gente repreender em amor? Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Mas se a pessoa estiver realmente arrependida, né? Às vezes a pessoa vem pedir uma vez, mas é só pra achar que até pra mostrar pros outros que ela é santa. A gente tem que ter discernimento também. Se a pessoa continuar nas atitudes de forma a contaminar o ambiente sempre, é porque ela não foi de coração aquilo. E isso ela tem que colher as consequências também do próprio erro dela, né? Que é, olha, eu te amo, eu quero o teu bem, mas eu sinto muito, mas eu vou privar a minha alma de sofrer de novo. Não precisa nem dizer isso pra pessoa. Simplesmente é fácil, se preserve. Isso não é pecado. Você ama, você quer que ela cresça, mas enquanto ela não cresce, você não é obrigado a aturar patada. De andar juntinho. Tá ali, abençoa, ora pela vida dela para que ela consiga enxergar isso e crescer também. Então, aberta as pessoas que vão chegando, né, no caso da igreja, que muitas igrejas têm muita panelinha, né, a panelinha dos ministérios, a panelinha da unção, um se acha mais santo que os outros, às vezes assim tá ali fechadinho naquele grupinho, não vê que tá uma pessoa ali precisando urgente de um abraço, né, eu tenho vergonha. Quando a gente vai crescendo no espírito, a gente vê que vergonha, Deus vai transformando isso também, porque quando você consegue quebrar essa barreira, até é algo muito claro em relação ao ministério, isso não é pra mim. Quebra isso. Nós fomos feitos para crescer dia a dia em Cristo e frutificar tudo que a gente puder, em todo o nosso potencial e muito mais. É melhor pecar pelo excesso do que pelo mínimo, pela omissão de não fazer e as coisas se perderem, né? Amor nunca é demais, amor nunca é demais. A gente ser sensível aos visitantes, diz lá em Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vamos se aceitar, vamos glorificar a Deus. Tem os 10 mandamentos do relacionamento humano, vou rapidinho aqui. Fale com a pessoa, esteja antenado, no caso da igreja, o que ele vai fazer, né? Conhecer um pouco a vida dele, sorria para as pessoas, mencione o nome delas, seja cortês e cooperador, seja amigo, né? Se você quer amigo, você tem que ser amigo, né? Se doe para essas pessoas, tenha interesse genuíno por elas, seja cordial, tenha uma palavra, uma atitude encorajadora, seja generoso nos elogios, né? E cauteloso nas críticas. Eu vejo como as pessoas se preservam de curtir uma foto de uma pessoa, de botar mail, de falar, sabe? Falando do Facebook, enfim, das mídias sociais, Instagram. Mas quando você está junto com as pessoas, elogiar as pessoas. Como você tá bonita. Isso, misericórdia, mas isso, por eu ser muito espontânea, eu não consigo segurar, eu acabo soltando. Mas assim, eu vejo que as pessoas economizam o elogio. Pra quê? É tão bom quando a gente não espera ver aquele elogio, assim, te quebra no meio. Às vezes você tá pensando lá na morte da bezerra, e vem aquela frasezinha, que fofo, é tão fofo aquela pessoa falar, e no fim, quebra qualquer coisa que tenha um elogio, uma palavra agradável, né? Não custa nada, se você sentir no teu coração, solta, pra que segurar, né? Então, a gente tem consideração pro sentimento dos outros, considerar a opinião das outras pessoas. Às vezes você tá lá num grupo, ouve as pessoas, vai saber, depois não vai aprender com ela, né? Então esteja sempre disposto a ouvir as pessoas. Esteja aberto a sair com essas pessoas para comer alguma coisa, né? Pessoas valem mais do que coisas. Essa frase é para tudo na nossa vida. Os lares, então a partir do momento da pirâmide que a gente falou antes, os lares são um discipulado específico, pequenininho, do micro, e vai para a sociedade. Se a gente conseguir transformar uma pessoa naquele lar que vai disseminar o reino ali, amém, 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 glória a Deus. Eu vou ler agora um capítulo inteiro de Efésios 4,
E eu quero que você esteja meditando em cada palavra, porque ele especifica todos os relacionamentos da igreja. Já estamos encerrando depois desse capítulo, tá bom? Olha o que Paulo diz, Paulo aos Efésios diz. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então todos nós temos dons. Que significa que ele subiu? Senão que também descerá às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Todos nós somos importantes, atingindo a medida de Cristo. É aquilo que a gente tem que atingir, é Ele o nosso alvo, é Ele o nosso objetivo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levado de um lado para outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astutícia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quantas pessoas estão sendo induzidas ao erro dentro das próprias igrejas? Então a gente vê aquela confusão na igreja, o que está acontecendo? Às vezes é o próprio líder que está trazendo essa confusão, falando algumas coisas meio estranhas em cima do púlpito. Temos que estar atentos, né? E não levar isso para tudo, que é o que o mundo faz. Porque um tá errando lá, eles lançam para todas as instituições e igrejas. Não, né? Cuidado do vento de doutrina que vem tá balançando as pessoas, deixando as... Se você vê que tem confusão, abre os olhos. Então, de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos fazer todo mundo a sua parte? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, diz Paulo, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento dos seus corações. Eles não querem ser transformados pelo Espírito Santo. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, o homem espiritual em Cristo, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. A verdade. O que é que uma certa igreja prega sobre santos, né? Não, é só para aquelas pessoas. É para todo que vem através do Espírito. Se Deus te traz para a igreja, se Deus te faz ouvir, se faz ouvir a palavra dele, é para ti. Seja santo.
Se você é santo, o Espírito Santo te ministra e te transforma. Se você está teimando em algo, porque você não está obedecendo o Espírito Santo o suficiente em renúncia e santidade. Então, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Chega de manipulação. Essas igrejas, chega de manipulação. Chega de se usar da gordura das ovelhas. Que o mundo globalista divulga em relação a igrejas não é a igreja de Cristo. São as pessoas se usando das pessoas. Isso não é espiritual. Inclusive, para essas pessoas a gente tem que ter misericórdia e orar. Porque, inclusive, esses lugares levam as pessoas ao primeiro contato com Cristo. E quando as pessoas veem isso e elas têm entendimento, elas conseguem permanecer em Cristo em outro lugar. Mas muitas pessoas se perdem quando acordam. E isso é terrível. É daqueles que faz os pequenos tropeçarem. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Confusão, ira, angústia, maledicência, toda agonia. Cuidado, cuidado. A gente tá linha tênue para cometer erro e tem que depois estar correndo atrás da máquina para consertar. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Se você está no erro, conserte e ajude depois quem tem necessidade daquele erro, daquele problema. Olha que legal! É para isso que servem os nossos erros, para a gente reconhecer e poder ajudar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vocês percebem que a tua identidade, os teus erros, todo o teu pecado é para ser consertado, é para ser edificado em Cristo. Você sempre vai errar porque você é pecador, mas você é forte e você transforma o seu medo, as suas circunstâncias, o seu meio total, a sua família, tudo que circunda. Quando você tem entendimento de que aquilo, a tua fraqueza, é que Deus é glorificado. Amém. Então, pergunte-se como as pessoas têm te visto, como você vê as pessoas, como você interage com as pessoas dentro da igreja, fora da igreja, na sua família, no seu trabalho. Quais são os maiores nessas relações? É isso que vai nos transformar. É isso que a gente precisa uns dos outros. Amém? Que Deus abençoe. Logo mais a gente vai estar passando rapidinho outro vídeo, o negócio das meditações e talvez o abismo ligado. Amém? Deus abençoe. A gente nos falando pelo WhatsApp.